Lei 4320. Paramos no título 7 dos fundos especiais, artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou do órgão equivalente. Título 8. Do controle da execução orçamentária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: inciso 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. Inciso 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsável por bens e valores públicos. Inciso 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Capítulo 2. Do controle interno. Artigo 76. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 77. A verificação da legalidade aos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3 do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Artigo 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Capítulo 3. Do controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. Artigo 82. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. Parágrafo 1. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Parágrafo 2. Quadro do município. Quando, no município, não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos, contadores, para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Título 9. Da Contabilidade. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Artigo 85.
Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Artigo 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixada. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Capítulo 2. Da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende: inciso 1, os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Inciso 2, os serviços da dívida a pagar. Inciso 3, os depósitos. Inciso 4, os débitos de tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Capítulo 3. Da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autarquia ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Capítulo 4. Dos balanços. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos números 12, 13, 14 e 15, e os quadros demonstrativos constantes dos anexos número 1, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 16 e 17. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará: inciso 1, o ativo financeiro; inciso 2, o ativo permanente; inciso 3, o passivo financeiro; inciso 4, o passivo permanente; inciso 5, o saldo patrimonial; inciso 6, as contas de compensação. Parágrafo 1. O ativo financeiro compreenderá os créditos e os valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. Parágrafo 2. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Parágrafo 3. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independente. De novo. Parágrafo 3. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos. Eu acho que seria isso. Porque e outras pagamento independa de autorização orçamentária. Ficou uma coisa sem pé nem cabeça esse parágrafo aqui, mas está escrito dessa forma. Mas eu acredito que seria: o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento. Não sei, gente, mas está escrito assim mesmo. Vou ler novamente e segue o barco. Parágrafo 3. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária. Acho que seria que independa, né, de autorização orçamentária. Enfim, estou no site do Planalto. Parágrafo 4. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Parágrafo 5. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. Inciso 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda pelo seu valor nominal, feita a conversão quando, em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. Inciso 2. Os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. Inciso 3. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das compras. Parágrafo 1. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. Parágrafo 3. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Título 10. Das autarquias e outras entidades. Artigo 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para a arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, pela inclusão. Inciso 1. Como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas. Inciso 2. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Parágrafo 1. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. Parágrafo 2. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, a que estejam vinculados. Artigo 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário.